Olá, estamos chegando com Miscelânea. Kaique, diz aí, o que teremos no programa de hoje? Olha, Fabi, hoje vamos falar sobre o papel do analista de mídias sociais e também sobre dores crônicas. E nós temos ainda os nossos quadros com a participação dos alunos da gastronomia e da moda. Fique com a gente. As mídias sociais se consolidaram como um eficiente canal de marketing e de relacionamento entre empresas e clientes, que usam essas ferramentas para potencializar seus negócios e aproximar-se de seu público. Mas só se alcança bons resultados quando o trabalho é bem planejado e executado por profissionais. O profissional por trás disso é conhecido como analista de mídias sociais. E nós estamos aqui com a professora Vânia Braz, que é coordenadora do curso de jornalismo da Univap. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem-vinda, Vânia. Obrigada, Kaique. E olha só, as pessoas pensam que é fácil, né, um trabalho de analista, que é só lá fazer as postagens nos perfis da empresa e acaba por aí. E a gente sabe que está muito longe de ser isso. Quais são o que deve fazer um analista de mídias sociais? Qual é o seu papel numa empresa? Primeiro a gente tem que entender que as redes sociais ou as mídias sociais, elas deverão ser pensadas pela empresa como um canal de comunicação não unilateral, mas bilateral. É um canal de comunicação e interação. Pois existem muitas empresas que ainda trabalham as redes sociais apenas postando conteúdo, não se relacionando com o cliente efetivamente. Há poucas empresas que dialogam com o cliente nas redes sociais. Por isso, às vezes, muitos consumidores reclamam que o canal de redes sociais de algumas marcas ou empresas servem como um saque, como o que a gente conhecia quando a gente ligava, né, via telefone, serve como algo parecido. As redes sociais precisam ser vistas e pensadas não só pela empresa, mas também pelos profissionais, como um canal, um meio interativo. Ou seja, a empresa posta conteúdo e dialoga com esse consumidor. E o analista de redes sociais, além dele fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, de dialogar com esse consumidor em nome da marca ou da empresa, ele precisa estar muito atento a tudo que passa em relação a tudo que se passa no universo daquele cliente, daquele consumidor, porque ele precisa dialogar com o consumidor, é a pessoa que está ali por trás da máquina que ela precisa conversar. Precisa conhecer, né, o público-alvo. A fundo. E como que deve ser a capacitação desse profissional que trabalha como analista? Ele tem que ser um profissional que domine primeiro outro idioma, de preferência o inglês, já que muitas das coisas voltadas para as redes sociais, a gente ainda tem, até mesmo bibliografias, a gente tem livros, poucos em português, muitos em outros idiomas, então, inglês, em francês, então ele precisa ter um domínio de outros idiomas. Ele precisa ser um profissional também que tenha um feeling para a questão de usabilidade das redes, ou seja, ele tem que ser a pessoa que esteja também bem atenta, dialogando também com outros softwares, né? Ele precisa ter um domínio de edição de áudio, de edição de vídeo, porque ele não vai só digitar texto. É verdade. Sim. Ele vai trabalhar com outros meios. Então, ele vai precisar ter um domínio de outros softwares para trabalhar também como analista. Ele vai precisar ter noções de métrica. Existem cursos de especialização só de métricas, ou seja, saber mensurar, categorizar a fala desses consumidores. Então, ele é um profissional que ele tem que estar atento a idiomas, a outros softwares e entendendo e compreendendo quais são as questões tangíveis e intangíveis que esse consumidor deseja. Sim, falamos sobre o relacionamento, né? E a gente percebe que as páginas, as fanpages que fazem sucesso são aquelas que conversam com o seu público, que brincam, fazendo sorteios e fóruns participativos. Esse é o segredo para um bom engajamento? É parte do segredo. Porque nessa conversação, nesse entretenimento, nessas brincadeiras que a empresa ou o analista que está lá se utiliza como uma ferramenta de marketing mesmo para atrair esse consumidor, ele tem que estar atento com o conteúdo que é postado e a forma com que ele vai trabalhar esse conteúdo. Por exemplo, se ele posta um conteúdo e o consumidor responde de forma mais agressiva, porque a rede ela é aberta, então você tem a total
quase total liberdade de dialogar. Então, você pode postar ali o que lhe vier na cabeça naquele momento. Então, o analista tem que estar preparado para saber responder bem e, além de saber responder bem, fazer isso. Ter lá um senso de humor, ele tem que saber jogar em alguns momentos um vídeo, um áudio. E essa relação, essa interação mesmo, precisa estar, assim, diria, bem no alvo desse cliente, ou seja, ele tem que falar com ele, não com o todo da rede, sim, mas ele tem que estar muito atento, que ele tem que dialogar quase que um a um ali. Caso contrário, porque o que a gente observa é que às vezes a marca posta, as pessoas falam, a marca demora muito tempo para dialogar, né? Isso é errado, a marca tem que ir falando sempre. Por isso é importante, quem estiver e quiser se inserir nas redes sociais, ela precisa ter um profissional quase que full time ali, sim, direto, falando, dialogando com esse cliente. E quando ele entra na rede e demora para ser respondido ou para ser chamado, como a gente fala, ele certamente começa a falar mal da marca. Porque na internet se espera esse retorno imediato. Né? Quando você está online, você espera ter o exatamente. feedback, né? E o que algumas empresas fazem? Ela demora para responder e quando responde de maneira generalizada, como nós já estávamos acostumados antes em outros atendimentos que a empresa fazia. Então, o que ela precisa é entender qual é o questionamento desse consumidor, quais são suas vontades e falar direto para ele, porque ele está ali querendo ser ouvido e mais, querendo participar. E, professora, as empresas também costumam aproveitar a onda dos memes, dos virais, para divulgar a sua empresa também. Quais devem ser os cuidados ao usar um desses recursos? Ainda mais agora, né, que a gente está no momento de uma estrutura social em que há aquela coisa de que pode ou não pode falar, né? O cuidado é maior. Né? O preconceito, as intolerâncias, né? A diversidade que a gente fala tanto, mas que é difícil ainda se ver e trabalhar com ela. O que a gente tem que fazer? É legal ter um meme, é legal aproveitar isso? Perfeito, o marketing até ensina, né? É uma das estratégias. Sim. Aproveite o momento, né? Vá na maré. Mas aí que está, a empresa tem que saber se aquele cliente com quem ela está trabalhando, quem é o cliente dela? É o que está motivado por esse meme? É o que caminha junto a essas características ou a esse perfil? Se ela se aproveita com uma linguagem daquele cliente. O que acontece muito é que as empresas às vezes usam memes e não se adequam àquele cliente. Então é óbvio que ela vai ter um retorno negativo. Né? E pode ser desastroso, né? Pode ser. E é interessante a gente observar que várias marcas, várias empresas se aproveitaram de memes e tiveram sucesso na rede. Né? Transformaram isso no que o analista chama de um viral mesmo. Né? Se propagou de forma estrondosa, alavancou vendas, deu visibilidade para a marca. Em alguns casos, a gente tem um retorno extremamente negativo. E que a marca também tem que se posicionar de forma a conhecer e a interpretar esse ponto negativo e realmente se posicionar e falar, erramos, né? Não fizemos de acordo com as necessidades ou com os desejos dos clientes. Né? Tem que se posicionar e também mostrar que ela está atenta a isso e sempre que possível vai atender o seu consumidor. Não colocar panos quentes. Sim. E a gente fala sobre lidar com o cliente, né? É muito complicado para o analista conversar, atender alguém nas mídias sociais, porque ele não deve falar como uma pessoa atrás da tela, ele fala como a empresa, ele é a voz da empresa. Quais são os cuidados que ele tem que ter para fazer isso de forma bem feita, para não falar no pessoal, e sim em nome da empresa? Então, Kaique, que tem uma coisa muito legal, porque agora, o que as marcas estão tentando fazer? Não colocar o analista ou os profissionais que estão ali nas redes sociais com essa cara literalmente da empresa. Eles estão colocando o analista tentando se posicionar como um outro, como um par, semelhante àquele cliente. Então ele já começa a falar justamente dando exemplos até de dificuldades semelhantes que ele também passou. Então ele está tentando colocar nas redes
uma pessoa que dialogue com ele de igual para igual. E no fim da conversa, ou durante a conversa, ele vai de forma sutil introduzindo os valores, a missão da empresa, mas de forma bem sutil. Mas eles estão colocando agora na lista as pessoas profissionais que dialoguem com consumidores de igual para igual. Justamente para quebrar essa coisa de que quem manda ainda, mesmo nas redes sociais, é a marca. Não. Ainda sem se distanciar da missão e visão e valores da empresa. Sim. Que é o maior cuidado, né? É o maior cuidado. E, professora, como o nosso tempo já está chegando ao fim, mas a gente quer aproveitar a sua presença aqui, eu queria que você deixasse algumas dicas bem básicas para as empresas, porque nem sempre é possível você contratar um analista de mídias sociais, às vezes a empresa é muito pequena, algumas dicas bem básicas para não errar, não fazer feio aí nas redes sociais. Se você é uma empresa pequena ou mesmo grande, ainda não tem um suporte nas redes sociais, entre nas redes ainda, mesmo que não sendo de forma eficaz, mas entre nas redes se posicionando como uma marca que quer trabalhar em prol do seu cliente. Ou seja, conteúdos que sejam postados, coloquem contatos, nem que seja um e-mail ou telefone, mas que a pessoa que tenha se interessado possa contactar a empresa, já que ela não tem ainda um diálogo full time com o cliente ali. E tente, se possível, caso seja possível, que nas redes sociais, mesmo que uma vez ao dia, tenha alguém que olhe os posts e entre em contato com as pessoas. Mesmo que durante um tempo, ou tenha se passado já 24 horas, que é o que a gente geralmente fala que, tente não deixar para mais de 24 horas, mas caso você não tenha como, mesmo que entre depois, já se posicione, olha, peço desculpas, mas a marca esteve com você todo esse tempo. Tente, sempre que possível, trazer o cliente para perto. É o fator principal. A gente tem que entender, como tem um autor de marketing que é um clássico, o Kotler, né, que tem o marketing 3.0, e ele fala isso, o cliente é a alma. E o cliente hoje, ele trabalha muito com o emocional. Sim. Então, o que a gente tem que fazer é cliente, empresa, dialogando de igual para igual, porque o cliente tem que sentir parte da empresa, ele tem que sentir participante. Então, é a peça-chave, é você dialogar com o cliente, mas trazendo ele sempre mais perto. Legal, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quer deixar o contato da faculdade, professora? É interessante porque hoje nos cursos de comunicação da nossa faculdade, seja ele de rádio e TV, ou seja jornalismo ou publicidade, nos currículos novos a gente já insere conteúdos voltados para redes sociais. Legal. Porque é primordial. Então, caso vocês queiram conhecer ou aproveitar e não só conhecer a estrutura da Univap, mas especificamente da Faculdade de Comunicação e Artes, estamos lá à disposição. Legal. É só ligar. Eu posso deixar o telefone, Fabi? Pode, sim. É 12-3947-1083. É a secretaria. Dá uma ligadinha pra gente, agende um horário e venha nos conhecer. Obrigada, professora. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouco tem muito mais miscelânea. Até já! Pode parecer estranho, mas a dor tem um papel muito importante em nossa saúde. Hoje no Tira Dúvidas falaremos sobre a dor crônica. Dores crônicas fazem parte da vida de 60 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. E você, tem alguma dor crônica? Vamos entender melhor esse assunto com a ajuda do nosso especialista, professor Bruno Priante, que é coordenador do curso de fisioterapia, pós-graduação, de fisioterapia ortopédica e traumatológica da Univap. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. E olha, recebemos durante a semana dúvidas das pessoas via WhatsApp e já vamos começar ouvindo a primeira. Eu queria saber qual que é a diferença entre uma dor crônica e uma dor aguda. Então, é bem legal essa pergunta, até para a gente iniciar o papo falando sobre isso. Dor aguda, de uma forma simplista, ela está muito relacionada a uma lesão tecidual, né? Então, por exemplo, a gente fala que é uma dor bem associada à lesão de tecido, inflamação, por exemplo. Eu tive uma entorse de tornozelo.
Então tive ali um processo inflamatório, edema e tudo mais, isso é uma dor aguda, que ela tem um começo, um meio e um fim, digamos assim, bem definidos. Certo. Diferentemente da dor crônica. Dor crônica, ela está associada a mais fatores. A gente fala que a dor crônica, ela é sempre multifatorial. Então, para a gente, a nível de data específica, assim, dor crônica, a gente fala que é uma dor persistente com mais de 3 meses de duração. A gente já pode classificar como dor crônica. Mas é comum a gente sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a gente não percebe muito que essa dor está persistindo também, né? Que ela está continuando. Em que momento que a gente deve parar e pensar que pode ser algum problema maior, que você deve ir ao médico e deve investigar melhor essa dor? Então, como você falou, essas dores, é difícil uma pessoa que nunca tenha sentido dor na vida, né? Essas dores estão associadas, às vezes, uma falta de mobilidade, um cansaço muscular. Dormir de mau jeito, né? Assim, isso são situações, né? Uma tensão muscular, isso pode causar dor. Mas isso está bem relacionado à dor aguda. Na verdade, o nosso organismo não é para ele sentir nenhum desconforto. A partir do momento que eu sinto uma dor, alguma coisa não está dentro da normalidade. A grande questão é, algumas pessoas começam a ter essas dores e essas dores ficam persistentes. Então aquela dorzinha que era, eu tenho uma dor aqui no meu pescoço, na minha cervical, ela começa a ter episódios mais frequentes. O ideal seria que a pessoa às vezes até procurasse o quanto antes um serviço especializado para uma avaliação, para um diagnóstico e para um bom prognóstico. Mas muitas das vezes as pessoas só procuram quando está bem desconfortável, quando está limitando o trabalho e tudo mais. A grande questão dessa, falando de dor aguda e crônica, em cima do que a gente está tentando introduzir aqui, é o seguinte, é que às vezes a má informação, muitas das vezes uma dor aguda, um leve desconforto, acaba se tornando uma coisa muito grande, o sintoma fica cronificado, que a gente faz, vira uma dor persistente, muitas das vezes por má informação, por crenças, por situações específicas que fazem com que isso aumente. Eu falo o seguinte, a dor sempre, a gente tem um modelo no nosso país que é o modelo biomédico, né? Mas a dor, um modelo mundial, é um modelo biopsicossocial. A dor sempre tem esses aspectos. Bio de biológico, se eu belisquei uma pessoa, um indivíduo, ele vai sentir dor, é óbvio. Psico, de psicológico, não é que a dor é psicológica, mas fatores que possam influenciar. Sim. Cansaço, estresse, por exemplo. Eu sempre dou um exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça. Aí eu fui lá e tomei um remédio para dor de cabeça. Tomei, a minha dor demorou 1 hora para sumir. Aí na outra semana, a mesma coisa, o mesmo remédio, a mesma dor, faz de conta, né? Demorou 3 horas para sumir. E depois de 1 mês, a mesma coisa, e a dor não sumiu. Não era o mesmo remédio e a mesma dor na mesma pessoa? Mas e aí, por que tem essa grande diferença? Tem vários fatores que influenciam. E o social, eu gosto de exemplificar as coisas, eu acho que fica mais fácil para entendimento. Por exemplo, o contexto social pode influenciar na dor do indivíduo. Vocês já viram aqueles índios, por exemplo, que furam o rosto e que... Pergunta para esses índios se eles sentem dor. Provavelmente ele vai dizer para você que não, ou que sentem o mínimo possível. Imagina isso para a gente, furar o nosso rosto, isso é cultural deles. Para eles, o cérebro dele entende aquilo como não doloroso. Para nós, muito pelo contrário, nós entendemos isso como altamente doloroso. Sim. Então a dor crônica está muito relacionada aos aspectos psico e sociais. Mas uma dor aguda, ela pode evoluir para uma dor crônica ou não? A dor crônica tem outras causas? Normalmente ela começa como uma dor aguda, né? Como eu te disse, sempre a dor está relacionada a esses 3 aspectos. O problema é que a dor aguda, ou melhor dizendo, a grande questão é que a dor aguda, com um tratamento adequado, cessou o processo inflamatório, eu tenho um reparo do tecido, né? Com o processo inflamatório, depois cessando, eu tenho um reparo do tecido. A dor acabou, diminuiu, não tem mais sintoma. Agora a dor crônica não, por ela estar mais associada a aspectos psicossociais e menos teciduais, é uma dor persistente, é uma dor que vai persistir por mais tempo. Sim, a gente fala agora sobre vários tipos de dores, né, até então, mas a dor não é uma coisa tão ruim assim. Para que serve a dor? E até é uma boa pergunta, uma boa colocação, melhor dizendo. Eu sempre falo que tudo nessa vida depende do ponto de vista, né? É verdade. Dor, ela é ruim, ninguém gosta de sentir dor. Porém, a dor é um sinal de alerta, muitas das vezes, que tem alguma coisa de errado acontecendo no nosso organismo. Como eu disse, uma lesão tecidual ou alguma outra situação. O problema não é o alerta.
O problema é quando o alerta não desliga. Eu falo, o alarme está presente, ótimo. O problema é quando esse alarme não desliga. Eu não tenho mais lesão tecidual, mas o alarme está lá. É como se fosse um sistema de alarme desgovernado. É assim que a gente pode fazer uma analogia com o paciente que tem dor crônica. Se torna um problema, né? E não anuncia um problema. Sim, é relacionado a isso. Essa é a grande questão da dor crônica. Mais uma vez dizendo, o alarme ele é normal, ele tem que existir. Se não existir, a gente vai, imagina, eu estou tendo uma lesão tecidual, eu posso machucar mais o meu tecido. Pego uma faca e vou perfurando. Não, eu tenho que ter a dor para me proteger. Sim. O problema é que quando não tem mais esse estímulo, a gente chama de estímulo nociceptivo, que está captando, né, alguma coisa nociva. Eu não tenho mais esse estímulo, mas a minha dor persiste, o alerta persiste. A gente tem mais uma pergunta do WhatsApp. A depressão pode ser classificada como uma dor crônica? Então, não necessariamente. Na verdade, a depressão, né, diagnosticada ou até não diagnosticada muitas das vezes, ela é um dos fatores daquela história do biopsicossocial. Ela pode influenciar, ajudar a cronificar o sintoma, ajudar essa dor a persistir, digamos assim. É um dos fatores que podem influenciar. Certo. Olha, professor, estamos aprendendo bastante sobre dores crônicas, mas a gente tem um quadro aqui no programa que é o Dicas de Moda, que a gente vai conferir agora. Olá, meu nome é Juliana, sou estudante de design de moda e os Dicas de hoje vai te ensinar sobre tendências para o verão. Com o fim do inverno, já começamos a pensar na chegada do verão, e com ele chegam novas tendências para nos inspirar. Para o verão desse ano, podemos apostar em estampas exuberantes, trazidas direto das passarelas. Para criar um look mais street, conseguimos combinar um conjuntinho de estampas, trazendo o ar de modernidade junto com uma bolsa it bag. Além disso, teremos o uso de jeans denim. Use em vestidos, jaquetas e saias, assim como fizeram a Coach e a Elos. Os tons pastéis que surgiram como as duas cores do ano, agora se alaçam para diferentes tons pastéis. O verde vem através de Alexandra Retkovic e o lilás por Wagner Caliano. Sem medo de errar, invista nessas tendências e abuse na criatividade na hora de montar seus looks. Dicas de moda fica por aqui e até a próxima! Bem, olha, já a gente volta com miscelânea, continuando falando sobre dores crônicas, mas a gente vai para um intervalo rapidinho. Oi, hoje estamos falando aqui no Miscelânea sobre dores crônicas. Daqui a pouco nós seguiremos com a nossa entrevista, porque agora é a hora do quadro Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje nós vamos fazer um soufflé de chocolate. Ingredientes: uma xícara de chocolate meio amargo derretido, 2 colheres de sopa de leite, 3 gemas, 1 colher de sopa de manteiga, 3 claras em neve, 1 colher de sopa de cacau em pó, açúcar de confeiteiro para polvilhar, primeiro vamos colocar o chocolate derretido. Vamos adicionar as 2 colheres de leite. Vamos adicionar as 2 colheres de cacau em pó. As 2 colheres de açúcar. As 3 gemas. E a manteiga. E agora misture bem. Agora nós vamos adicionar a clara em neve. As claras em neve devem ser batidas com 1 colher de chá de açúcar
E para incorporar a massa, você deve fazer aos poucos e não pode misturar muito. Para levar ao forno, você precisa de um recipiente untado com manteiga e açúcar de confeiteiro. Esse recipiente pode ser uma xícara, um ramequã ou uma forma de cupcake. Você precisa pré-aquecer o forno a 200 graus. Depois disso, de 10 a 15 minutos, o seu soufflé está pronto. Assim que tirar do forno, polvilhe açúcar de confeiteiro e o nosso soufflé de chocolate está pronto. Este foi o soufflé de chocolate, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Muito obrigado, Roberta. E lembrando você aí de casa que essa e outras receitas que você assiste aqui no Miscelânea estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Agora voltamos aqui com a nossa entrevista com o professor Bruno de Moraes, que é coordenador do curso de pós-graduação em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica na Univap. Professor, falando ainda sobre dores crônicas, a gente quer saber sobre idade. Tem uma idade certa para começar a sentir essas dores ou não? A partir de qual idade, assim, né? Não necessariamente. Na verdade, a gente tem, cada vez mais nos consultórios, a gente tem pacientes, né, indivíduos com desconfortos numa idade adulto jovem, na adolescência, não necessariamente. É óbvio que muitas das vezes o processo natural do envelhecimento, outras situações podem ser um dos fatores. Como eu falei, dor crônica tem a sua multifatoriedade. As pessoas gostam muito de ter, eu tenho uma causa, faço isso, resolvo. Mas quando a gente fala de dor crônica, isso é um pouquinho complicado. Todo tratamento que vende alguma coisa associada a isso, olha, você tem isso, se resolve com isso. Acabei de dizer, a multifatoriedade é muito grande, então isso acaba que não sendo uma verdade, isso acaba não acontecendo. Mas não tem uma idade específica. Nós temos, por exemplo, talvez uma das condições clínicas mais presentes aí seja a dor lombar crônica, né? E pessoas, como eu disse, idosos, mas é muito comum nos consultórios, adultos jovens, até adolescentes com esse tipo de desconforto. Professor, então o senhor falou da dor lombar, que é muito frequente. Quais são as outras dores crônicas mais frequentes? A dor lombar, eu falo dor em coluna vertebral, eu falo que ela é disparado a... Eu tô nesse time. Eu faço parte dessa estatística. Então, pensando do ponto de vista músculo-esquelético, é a principal aí, dor lombar, dor em coluna vertebral, mais especificamente em lombar. Mas nós temos dores crônicas nas articulações do joelho, ombro e outras articulações também, são bem comuns. Mas como eu disse, a dor lombar é preponderante aí. Sim, sim. Temos mais uma dúvida do pessoal de casa, professor. Vamos conferir. Dor crônica tem cura? Então, isso é uma coisa, essa palavra cura, né? Eu falo que sempre existe um processo de reabilitação. Se você pegar do ponto de vista de um indivíduo ter dor e não ter mais, isso sim pode acontecer. Agora, depende muito daqueles aspectos, depende muito de uma boa avaliação e de uma boa intervenção, né? Hoje a gente diz aí que o indivíduo que tem dor crônica ou tem algum desconforto, dando o exemplo, já que a gente usou, da dor lombar, por exemplo, é extremamente indicado que ele procure um bom fisioterapeuta, que vai fazer uma avaliação musculoesquelética, que vai triar esse paciente e indicar as condutas mais adequadas. Condutas que podem ser desde situações mais conhecidas pela população, como liberações musculares, fortalecimentos musculares específicos, até uma coisa que a gente chama de educação em dor. Pensando na multifatoriedade, pensando no contexto psicossocial que eu já citei aqui, esses fatores algumas situações podem ser desmistificadas com esse paciente. Vou te dar um exemplo. Todo mundo conhece o termo hérnia de disco, né? Que é a extrusão discal, é uma discopatia. Ou o famoso bico de papagaio, que são os osteófitos, entre outras situações, artroses e afins.
Muitas das vezes, esse diagnóstico, muitas das vezes feito por um exame de imagem, que é o que? Uma ressonância nuclear magnética, uma tomografia, alguma coisa, isso é passado para o paciente. Eu brinco o seguinte: olha, dona Maria, a senhora tem uma hérnia de disco. Aí ela agora passa a ter, ela tem 3 filhos, a Maria, o João e a hérnia de disco. Aquilo faz parte da vida dela. Então isso acentua, isso aumenta o sintoma. E a gente já sabe hoje, a ciência nos mostra que se a gente pegar aí 100 pessoas assintomáticas, ou seja, que não têm sintoma, todas elas vão ter algum tipo de discopatia, que é um processo natural do envelhecimento. Então essas más informações, muitas das vezes, fazem com que o sintoma aumente, com que a dor persista, com que ela cronifique esse sintoma. E professor, o uso dos anti-inflamatórios, eles podem também prejudicar nesse sentido? Podem mascarar a dor e não levar a um tratamento correto? No caso específico da medicação anti-inflamatória, isso é prescrito por médicos, né, vendo a necessidade. O que acontece muitas das vezes é que o paciente, ele tem algum desconforto, aí ele mesmo vai, se automedica, né, toma o anti-inflamatório. Do ponto de vista, se a gente for pensar, se ele tem uma dor aguda, uma situação tecidual, talvez faça algum efeito, alguma situação. Não é o mais indicado, mas indicado é ele passar por uma avaliação específica. Como eu disse, esse paciente tem que ser triado para a gente ver qual vai ser a melhor intervenção. Mas um paciente com dor crônica, por exemplo, onde como eu disse, o componente tecidual não está tão presente, não vai nem fazer efeito. Exatamente, não teria nenhum tipo de efeito. Existem inúmeras formas de tratamento, mas também tem umas terapias, umas coisas assim que não são muito convencionais, mas que estão surgindo, as pessoas estão se recorrendo a cada vez mais. As terapias pode mais trocar um pelo outro, ou as duas coisas têm que ser feitas juntas? Então, isso é um tema para a gente discutir aqui por muito tempo, mas para ser bem sucinto, assim, como eu disse, o paciente tem que passar por uma avaliação. Só desculpa interromper, professor, essa avaliação ela é feita pelo fisioterapeuta ou pelo médico ortopedista? O médico tem a avaliação dele específica, né, o diagnóstico médico, e nós fisioterapeutas temos o nosso diagnóstico que a gente chama de cinético funcional. A gente busca a causa da dor, né, a causa da disfunção, e não tratar somente o sintoma. Mas no Brasil, por exemplo, não necessariamente alguém que tem dor tem que passar pelo médico primeiro. Por lei, ele pode ir diretamente a um consultório fisioterapêutico, legal por a gente exemplo. saber disso. Isso é extremamente importante, né? A pergunta... Sobre os tratamentos não convencionais. Então, pensando especificamente nisso, não existe uma técnica, vou falar do contexto fisioterapêutico, eu falo uma técnica mãe. Por exemplo, se alguém tem uma disfunção postural, vocês já devem ter ouvido falar de RPG. Se alguém tem algum outro desconforto, tem lá o Pilates, alguma outra técnica. Essas técnicas são ferramentas para nós fisioterapeutas lançarmos mão quando acharmos necessário. Não existe um tratamento que englobe tudo. Existem várias ferramentas que vão ser utilizadas de acordo com a necessidade do paciente. E o mais importante, gente, que isso é extremamente importante, tratamentos que tenham base científica, embasamento científico. Eu falo que muitas das vezes os profissionais acabam lançando mão de tratamentos, tem até um marketing muito grande em cima disso, mas sem nenhum tipo de embasamento científico. Hoje, a fisioterapia ortopédica e traumatológica evolui em pesquisa assim, de uma forma absurda, estrondosa. A gente é embasado desde a avaliação até o tratamento com esse paciente. Então a gente tem diretrizes de tratamento para melhor abordar, melhor tratar esses indivíduos. É isso aí. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença. O nosso tempo já acabou. Eu queria que o senhor deixasse o contato do curso, né, para que as pessoas possam conhecer mais essa área, e com certeza a gente vai te trazer de novo aqui para falar sobre outros assuntos aí na área da fisioterapia. Não, agradeço bastante o convite, fiquei muito feliz. O curso, né, de pós-graduação em fisioterapia ortopédica e traumatológica da Univap, ele sempre abre as inscrições no mês de março, né, dos respectivos anos, e tem um e-mail, que é o e-mail pgfisioterapia@univap.br. Eles podem entrar em contato e tirar as dúvidas lá. Muito obrigada, então, professor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. E o nosso programa está chegando ao fim. Obrigado para você aí de casa que mandou os vídeos com suas dúvidas para a gente. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.